mundo se lembra que na retrospectiva de 2013 eu trabalhei a sucessão do Papa, a saída do Bento XVI e a entrada do Papa Francisco, certo? Não vou precisar falar disso de novo, mas em janeiro desse ano, o novo Papa, o Papa Francisco, deu mais uma demonstração de que está querendo mudar alguma coisa na igreja. E aí ele mexeu com um brasileiro. Todo mundo se lembra que Dom Odilo Scherer, durante o conclave de fevereiro de 2013, ele até chegou a ser cotado. Muitos aqui na mídia brasileira falavam isso, que ele poderia ser o novo Papa, ele tinha a possibilidade de ser eleito. Foi eleito Jorge Mário Bergoglio, que é argentino, é o Papa Francisco, certo? Mas o Dom Odilo permaneceu no Vaticano, claro, um cardeal influente, só que agora dançou, certo? O Papa exonerou ele, retirou ele, mas 3 cardeais, inclusive o Tarcísio Bertone, que tem uma influência muito grande na Cúria Romana, da direção do Banco do Vaticano, certo? Justamente para tentar, vamos dizer assim, sanar a instituição e fazer com que ela recupere credibilidade, não seja mais suspeita de lavar dinheiro, por exemplo, para a máfia, que não seja uma lavanderia, tá? Então foi um acontecimento do mês de janeiro, tá? Essa demissão, vamos dizer assim, essa retirada do cardeal brasileiro Dom Odilo Scherer da comissão que supervisiona o Banco do Vaticano. É mais uma das reformas do Papa Francisco. Então eu pesquei essa para vocês, porque tem a ver com a retrospectiva de 2013. Tá joia? Vamos lá. Cara, essa aqui é legal. Olha só. Perdão. Eu falei para vocês, na retrospectiva de 2013, uma das últimas coisas sobre o presidente José Mujica, Pepe Mujica do Uruguai, que legalizou a maconha. Então, maconha para uso recreativo, o cara pode plantar até tantos pés em casa, certo? Então, o usuário ele não será criminalizado. Então, o Uruguai teve uma abordagem diferente. Porque percebeu o quê? Percebeu que estava dando errado. Estava dando errado, a coisa não estava indo bem, então não estava surtindo o resultado esperado, a política de repressão às drogas. Pessoal, há algum tempo atrás, foi lançada em São Paulo, a Operação Sufoco. Moçada, a Operação Sufoco foi uma abordagem totalmente diferente. A Operação Sufoco, ela queria fazer com que o usuário procurasse o tratamento através de dor e sofrimento. Moçada, pelo amor de Deus, é uma abordagem complicada. Dor e sofrimento. Quer dizer, fazer o cara procurar o tratamento através disso. Gente, meio complicado. Certo? Não deu certo, foi uma abordagem equivocada, tá? que não trouxe nenhum resultado efetivo. E aí, nesse caso, eu comecei a falar do Pepe Mujica, que foi a questão da maconha. Moçada, a maconha é uma droga relativamente leve, se a gente comparar. É até uma droga que, sei lá, deixa o cara mais... Ela é depressora, não sei o pessoal falar isso dela, certo? Crack é um problema muito mais sério. A dependência do crack é muito mais séria. As coisas que vem agora também, oxi, sei lá o quê, é muito mais sério. O cara é uma pedrinha, uma atrás da outra. O cara tem que consumir. Certo? O crack devasta com a vida do cara. Então, a abordagem tinha que ser diferente. Essa aí não tinha funcionado. Então aí veio a Operação Braços Abertos, que é uma novidade. Tá? Essa operação, ela ofereceu o quê? Ofereceu atendimento, certo? Aos usuários, ofereceu a oportunidade de um emprego, frequentar cursos, certo? Oferecer, se eu não me engano, uma remuneração de 15 reais por dia para o cara trabalhar, entendeu? Em oficinas, ele se capacitar. E os resultados são extremamente positivos, moçada. Segundo o balanço feito pela Prefeitura de São Paulo, o consumo caiu em até 70%. Certo? É uma outra abordagem muito melhor que a anterior. Falar que a pessoa tem que procurar tratamento baseado na dor e no sofrimento é uma coisa muito complicada. Então isso aqui está tendo um resultado muito mais efetivo, é uma mudança de concepção, até para quem mora em São Paulo. É claro que é um problema que você não vai consertar de uma hora para outra, mas você tem que tentar uma nova abordagem, certo? Principalmente quando você fica sabendo, por exemplo, olha, são mais de
quase 5 mil abordagens, 776 atendimentos médicos, 457 encaminhamentos para serviços de saúde. As pessoas iniciaram tratamento visando a desintoxicação, certo? 89% dos 386 participantes cadastrados têm conseguido manter frequência regular nas frentes de trabalho. Então você dá um emprego para o cara, dá uma função para o cara, uma ocupação para o cara. Ele é remunerado por isso e tenta gradativamente tirar o cara, tirar o elemento, a pessoa, certo, desse meio. Então é uma nova forma de abordagem. Inclusive, moçada, poxa, o pessoal tem elogiado muito, porque você tem que tentar uma outra maneira, já que a antiga não deu certo, né? Moçada, isso aí já foi manchete até em jornais de fora daqui, do Canadá, certo, dos Estados Unidos. Então, boa parte do pessoal da mídia internacional que cobriu a operação, que tem acompanhado, acredita que é um caminho melhor. É um caminho. Todos os analistas que têm trabalhado, certo, fazendo a cobertura, pegando os dados do programa, que é um caminho melhor, que pode levar a um resultado melhor. Certo? Então, eu acredito que é uma coisa legal para ser trabalhada, porque envolve uma outra abordagem para o ser humano. Não uma abordagem repressiva, baseada na violência, certo? Um cara falou no sufoco, dor e sofrimento. Não, é uma coisa diferente. Então, que pode ter um resultado muito mais satisfatório do que aquela política puramente repressiva que a gente já adota há muito tempo e não tem levado a lugar nenhum. Certo? Então, é uma coisa legal para ser citada. Tá joia? Muito bem. Vamos lá. Cara, isso aqui, essa aqui saiu durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, certo? A Oxfam, que é uma organização inglesa, certo? Ela divulgou um relatório que a desigualdade, ela nunca, entre ricos e pobres, ela nunca esteve tão acentuada no planeta como nos dias de hoje, certo? Nunca esteve, tá certo? Beleza? A desigualdade entre os ricos e pobres, ela tem sido brutal. Inclusive, moçada, a turma gosta de apontar isso para o Brasil. No Brasil, no caso, por favor, no caso brasileiro, rapidinho. Pessoal, o caso brasileiro, presta bem atenção, que é isso aqui, ó, só para fazer histórico para vocês. Moçada, o índice de Gini, não confundir com o IDH, moçada, o índice de desenvolvimento humano, isso aí é elaborado pelo PNUD, Programa das Nações Unidas da ONU, certo? Foi criado pelo Mahbub ul Haq, paquistanês, aperfeiçoado pelo indiano Amartya Sen. Esse aí trabalha com saúde, educação e renda, certo? Então você tem no IDH um índice que varia de 0 até 1, sendo que quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior, certo? E no IDH você trabalha a saúde com a expectativa de vida ao nascer, a educação com os anos médios de estudo e os anos esperados de escolaridade, e a renda com o PIB per capita, levando em conta o conceito de paridade de poder de compra, certo? Inclusive saiu agora, o Brasil melhorou mais a posição, subiu um pouquinho. A turma continua reclamando que o PNUD está usando dados antigos. Se usasse os dados mais atualizados, o Brasil subiria mais ainda, mas tudo bem, está melhorando, certo? A gente vai melhorando. O índice de Gini, ele foi criado pelo matemático estatístico italiano Corrado Gini. No início do século XX, ele usa a fórmula de Brown, que é expressa pela curva de Lorenz. É o gráfico que expressa o coeficiente ou índice de Gini. Esse aqui é o contrário do IDH. Quanto mais perto de 1, pior. Significa que a desigualdade na distribuição de renda é maior, porque o índice de Gini só trabalha isso. Desigualdade na distribuição de renda. Desigualdade. Certo? Beleza? Quanto mais próximo de 0, melhor. Porque se o índice chegar a 0, significa que a diferença entre eu e vocês é 0. Então é a igualdade absoluta. Tá certo? Muito bem.
Pessoal, historicamente, os países que têm os melhores índices de higiene, quer dizer, os mais baixos, porque quanto mais baixo, melhor. Suécia, certo? Canadá, Dinamarca, Noruega, países nórdicos em geral. O índice de higiene do Brasil sempre foi péssimo. O Brasil é um dos piores países do mundo, de acordo com o índice de higiene, uma das piores desigualdades na distribuição de renda, certo? Você vê que o nosso índice de higiene era ascendente, até que agora ele tem sido consistentemente declinante, consistentemente decrescente, certo? Então tem melhorado a distribuição de renda, mas em termos globais ela ainda é chocante, certo? Para vocês terem uma ideia, essa pesquisa da Oxfam, ela saiu justamente para contrastar com o Fórum Econômico Mundial. 85 bilionários, moçada, 85 pessoas do planeta, 85, cabem numa sala de cursinho. 85 bilionários têm o mesmo patrimônio que 3 bilhões e 500 milhões de seres humanos. Tá? 85, 3 bi e meio. Eles equivalem a isso, em termos de grana. Tá? Inclusive hoje que eu estou gravando essa aula, durante a manhã, eu assisti notícias sobre o vírus ébola na África, uma epidemia, uma coisa horrorosa. O pessoal da Organização Mundial de Saúde convocando todo mundo para trabalhar em cima disso. Pessoal, se cada um desses 85 aqui, que são os caras bilionários, os caras mais ricos do mundo, se cada um desses 85 aqui pegasse, sei lá, 20 milhões de dólares, 20 milhões de dólares da sua fortuna, todo mundo é bilionário, 20 milhões de dólares, e mandasse para a África, seria 1 bi 700. Já ajudava pra caramba. Tá? 1 bilhão e 700 milhões de dólares para prevenir, para pesquisa e tal. A turma nem se coça. Boa parte nem se coça. Certo? Então, a gente chegou numa desigualdade abissal. Tá certo? Abissal. A coisa que vem sendo explicitada, inclusive eu gostaria, quem comprou aqui os direitos foi a editora Intrínseca, tá? Sem fazer propaganda, mas esse livro aqui, certo? O Capital no Século XXI, do Thomas Piketty, francês, certo? Esse livro aqui, moçada, é a coqueluche do momento, tem sido bombardeado pelo conservadorismo financeiro, justamente porque ele mostra que nunca em toda a história, melhor, nós estamos voltando num patamar do século XIX, a renda foi tão concentrada nas mãos de poucas pessoas. Certo? A renda foi tão concentrada. Nunca. Entendeu? Inclusive em países como os Estados Unidos da América. Tá? A renda é brutalmente concentrada. Tá? Eu recomendo, tá? Se você puder, só vou colocar aqui, não vou passar para não perder tempo. Se vocês quiserem, eu recomendo que vocês assistam, tá? Estava no site do Azenha, o Viu Mundo. Se você pegar, moçada, essa matéria aqui, ó, a chocante distribuição da riqueza nos Estados Unidos, certo? Eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, ó. Assista em casa, tá? Ele é legendado em espanhol, certo? Você vai conseguir entender. Tá ok? Tranquilo, beleza. Que é um economista de Harvard fez esse vídeo aqui para explicitar como é a distribuição de renda nos Estados Unidos hoje, que é uma das piores em toda a história. Por isso que teve aquele movimento do Occupy Wall Street, certo? Que era contra o 1% mais rico dos Estados Unidos. Porque nunca esse 1% acumulou tanta riqueza como agora, certo? Então, essa pesquisa da Oxfam chocou muito o pessoal que estava no Fórum Econômico, certo? Houve uma discussão muito grande sobre isso. E esse livro aqui está explicitando isso cada vez mais. Se você puder, eu não sei se já saiu a versão em português, por favor, dá uma, se for no formato Kindle, dá uma comprada, dá uma lida nele, que ele é esclarecedor. E outra, como a gente sempre fala aqui, meu amigo Bidu, que faz gozação comigo, o cara só trabalha com fatos e dados. Contra fatos e dados, meu cara, é difícil ter argumento. Certo? Beleza? Muito bem. Aí, chegamos ao mês de fevereiro. Passamos por janeiro, fevereiro. Como é que nós começamos? Cara, fevereiro veio isso aqui. Fevereiro a gente teve um refluxo das manifestações de junho, tá? Em fevereiro, de novo, o pau quebrou no Brasil. Perdão, pessoal.
me perdoe. Em fevereiro, a gente teve um refluxo, certo? Outro fluxo das manifestações dos protestos de junho do ano passado. A turma saiu novamente às ruas, protestando contra a Copa, não vai ter Copa. Aí foi a hashtag, não vai ter Copa, não vamos dar conta de fazer, nós não vamos deixar, vamos protestar. E a turma saiu novamente às ruas, se mobilizou, certo? E o resultado foi um número muito menor de participantes, certo? Um número muito menor. Tá? O grau de adesão da população foi muito menor. A desaprovação às manifestações aumentou, certo? E nós tivemos, o pessoal da tática Black Bloc começou, a ser associado diretamente a vandalismo, certo? A gente já falou isso uma vez, quando analisamos os protestos de junho, na retrospectiva de 2013, porque eles são um grupo originalmente, lá na Alemanha, associado ao Partido Verde, aqui mais de caráter anarquista, a partir das manifestações de 99 da OMC em Seattle. Então aqui houve uma repressão mais forte também, certo? Detidos e um grau de adesão e participação por parte da população muito menor, mas tentando deixar claro que não haveria Copa, não vai haver, certo? Nós não queremos Copa e não queremos que ela seja realizada no Brasil. Episódios como esse aqui chocaram nas manifestações de fevereiro, que foi o caso do Fusquinha do Serralheiro, do Itamar dos Santos. Estava voltando da igreja para casa, deu carona para duas senhoras, um jovem e uma criança de 5 anos. A turma formou barricada lá em São Paulo, certo? Tacou fogo em colchão. Ao tentar passar, o Fusca dele pegou fogo. O Fusca dele pegou fogo. Inclusive, logo no começo, a turma tentou botar a culpa nele, como se ele fosse o errado por ter tentado passar. A culpa foi dele. Vocês se lembram que a turma fez vaquinha na internet, certo? Teve até um empresário do Paraná, a turma juntou uma grana, deu um carro novo para ele poder trabalhar, que era o único que ele tinha. Tá? Mas foi um episódio que chocou, porque a turma estava dentro do carro e o carro pegando fogo, certo? Beleza? Tudo bem? Esse negócio aqui, moçada, o desemprego estrutural, também foi tratado, por quê? Porque foi publicado um livro, que é esse aqui, ó. O futuro do emprego. Como os empregos são suscetíveis à computadorização. Certo? Beleza? Eu sei que está em inglês aqui, porque eu tentei achar a tabela em português, mas o que é isso aqui? Pessoal, isso aqui é a probabilidade que você tem. A probabilidade de que nas próximas décadas, nas próximas 2 décadas, esses empregos aqui sejam substituídos por computadores. Por computadores. Certo? Moçada, a turma do telemarketing aqui está na cabeça. Contadores e auditores. Certo? Sales, retail, isso aqui deve ser o quê? Trabalha com costura, não sei. Escritores técnicos, certo? Agentes de vendas de seguros ou hipotecas, tá? Processadores de dados e de datilógrafos, maquinistas, pilotos comerciais. Aqui a probabilidade, aí vocês me perdoem em inglês só, é a probabilidade que eles sejam substituídos nas próximas décadas. Isso aqui é uma coisa que está sendo muito discutida, principalmente porque você tem 2 vertentes para o desemprego estrutural. Quais são? Primeiro, é você ter o desemprego estrutural associado ao quê? A substituição do ser humano pela máquina, que no caso é o computador, porque muitos vão falar para mim que isso está ocorrendo desde a primeira revolução industrial com o carvão mineral e a máquina a vapor. Claro que é um processo, é por isso que está dentro da estrutura do sistema capitalista. Ele é estrutural nesse sentido, certo? Só que agora com a robotização, certo? Com a computarização, com a automação, isso está se tornando muito mais intenso. Então essa é uma possibilidade. A outra é a não qualificação da mão de obra. É a não
não qualificação. Quer dizer, você não tem a qualificação necessária para se encaixar na estrutura do sistema. Certo? Você é mão de obra não qualificada. Então, estruturalmente falando, você não se encaixa. Então, você tem essas possibilidades para o desemprego estrutural. E o que estava sendo mais discutido agora, que é o caso, aqui eu já coloquei para vocês, o que estava sendo mais discutido agora, o que era? Era justamente o impacto que a computadorização pode ter sobre o emprego, principalmente nessas carreiras aqui. Você vê que o cara menos afetado aqui, ó, com a probabilidade de perder o emprego, o cara menos afetado é um terapeuta ocupacional, certo? Ou então um dentista, certo? Um técnico de atletas, tá ok? Esses caras aí estão lá no topo, dificilmente serão substituídos. Mas o desemprego estrutural é uma coisa que preocupa, tá certo? Aí vem essa. Cara, essa história aqui é cabeluda. Fevereiro, certo? Todo mundo se lembra. Esse menino aqui foi acorrentado, tá? Foi acorrentado, certo? Num poste lá no Rio de Janeiro, tá? Desculpa, linkei só a ordem do slide. Tá ele aqui amarrado a um poste na Avenida Rui Barbosa, no bairro do Flamengo, e é assim que ele foi encontrado, acusado de praticar furtos na Zona Sul carioca. Beleza? Essa senhora aqui, Ivone Bezerra, ativista de direitos humanos, é a mesma da chacina da Candelária, certo? Ela socorreu o rapaz. Beleza? E aí ele contou que um grupo chamado de justiceiros usavam motos e, em nome da justiça, espancou ele, certo? Deu uma facada na orelha dele, depois tiraram a roupa e amarraram no poste. Certo, pessoal? Isso aqui gerou as mais variadas reações. Você entendeu? E eu arrisco até a dizer que, num primeiro momento, boa parte do pessoal, influenciado, inflado por um certo sentimento, aprovou tal. Primeiro, moçada, aqui nós não sabemos se ele praticava os furtos ou não. Não sei, cara. Certo? Eu não posso acusar uma pessoa até ter uma prova que foi ele. Certo? Não sei. Segundo, porque, moçada, os caras que amarraram o poste têm ficha criminal. Os tal do justiceiro, um deles tem uma acusação de estupro. Certo? Um deles tem uma acusação de estupro. O outro não. O outro é uso de droga e recusa o serviço eleitoral. Mas estupro, lesão corporal e furto em condomínio. Certo? Quer dizer, essa é a pessoa mais indicada para se colocar também como justiceiro? Com essa ficha criminal? Certo? Agora, tá vendo? Eu vou julgar o cara. É a justiça que tem que dizer que se ele é culpado ou não. Certo? É investigar. A polícia abre o inquérito, investiga e vê o que tem contra ele. Agora, o que começou a preocupar muito, e aí que é a questão, foi isso aqui, moçada, que muitos aqui acompanharam. Olha só. Alguns aqui viram isso aqui, tá? A moça, vocês conhecem. Tá sem o áudio? Vocês me perdoem, moçada, perdão. Tá aqui. Afinal, quem é hoje o astro Justin Bieber? No Instagram, postou uma foto onde o prodígio ou adolescente problema, namoradinho romântico ou pegador contumaz. Um protótipo de bad boy, um James Dean repaginado. Afinal, quem é hoje o astro Justin Bieber? No Instagram, postou uma foto onde se lê a frase: "Você realmente me conhece?" Bieber está irreconhecível. Cuspiu em fã, deixou pau, pichou muro, dormiu com prostitutas. Prato cheio para os paparazzi e fofoqueiros de plantão. Mas atire a primeira pedra quem nunca foi um rebelde sem causa, quem nunca questionou seus valores, quem nunca se perdeu de si mesmo ou procurou se encontrar. Os médicos dizem que é normal, é a síndrome da adolescência. Para anônimos e famosos como Justin, é fase de turbulência, hormônios em ebulição, conflitos, agressividade, é a busca da própria identidade. Pegue leve como Justin, o menino está só crescendo. Você entendeu? Também, Raquel Sherazade foi muito polêmica com isso, mas a ideia é essa. Peguem leve com Justin. Ele está só crescendo, entendeu?
E aí, se você quiser, você pode pesquisar também ele fumando maconha dentro do avião e assediando a aeromoça quando ele estava indo para o Super Bowl desse ano, certo? E aí a aeromoça teve que se refugiar dentro da cabine do piloto, tá? E se eu não me engano, segundo o noticiário, você pode pesquisar depois, ele estava consumindo junto com o pai. Beleza. Agora... O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. No país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia é desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil, adote um bandido. Ela é polêmica, certo, pessoal? Claro que é. Ela é polêmica. Eu não estou dizendo que você tem que concordar comigo, nem com nada, certo? Mas, se é para adotar um bandido, pô, eu sugiro que ela adote o justiceiro que tem acusação de estupro, pô. Certo? Já que o cara é gente boa. Você viu? Pegue leve com o Justin. Ele está só crescendo. Agora, com o neguinho, pau nele, doutor. Pau nele. Certo? A partir do momento que você adotar esse tipo de comportamento, tá? E aí, é claro que é a crítica. E você achar que é para fazer com as próprias mãos, moçada, então beleza. Todo mundo se lembra? Foi essa aqui, ó. Aí, desculpa eu ter botado a foto, não botei o vídeo, tá? Você lembra? Magia negra, botaram no Facebook, é ela. Lincha. Lincha. Vamos linchar. Certo? Para que ele está na justiça? Para que ele está no sistema? Vamos perder a fé. Vamos sair todo mundo por aí, hasteando a bandeira preta, faca no dente e vambora. Ora, não é a maneira de se viver em sociedade, moçada. Você não vai resolver nada assim. Eu sei que muita gente vai falar, mas você fica com esse discursinho e tal. Pessoal, eu já fui assaltado aqui como todo mundo, talvez, não sei. Certo? Não me aconteceu nada. Tá? Agradeço por isso. Agora, é assim que vai resolver, quer dizer que eu tenho que ir atrás do cara e matar ele. Aí vem alguém da família dele e me mata. Aí meu filho vai lá e mata outro. É assim que vai resolver? Não é. Você ficar no olho por olho, dente por dente, complicado. E infelizmente o reflexo estava aqui. O reflexo está aqui. Pegaram uma mulher, mãe de família, certo? Com transtorno bipolar, frequentava a igreja, e a partir do quê? De um boato, uma foto, magia negra, lincharam a mulher. Quem viu a cena do linchamento é uma coisa absurda. E isso agora vai se transformar no quê? Numa prática? Porra. Então, você não pode ter dois pés e duas medidas. Quer dizer, com o Justin Bieber é bonitinho, famoso, pega leve com ele. Quem é que não vai fazer? Então tem que dar umas palmadas nesse guri, porra. Bota ele preso. Ora, certo? Com o outro, não. Tá ok? E a moça falando aqui, logo que ele foi solto, saiu correndo. Vamos supor que você estivesse nu, acorrentado, numa via pública. Se te soltasse, você ia ficar ali parado. Certo? Você não estaria apavorado, achando que os caras iam voltar para te pegar. É complicado. Isso é complicado. Não é assim que se resolve. E aí a gente teve esse desdobramento. Então esses casos aqui, esses dois, marcaram o primeiro semestre, certo? Lá, um em fevereiro, da moça aqui foi um pouco depois. Mas de uma certa maneira é um reflexo dessa questão do justiçamento, de fazer a coisa com as próprias mãos. Tá claro? Beleza? Vamos lá. E aí foi o caso, né? A polícia já identificou, prendeu pessoas, tá? Que foram suspeitas de cometer essa barbaridade aqui. Cara, teve esse pepino aqui também, pessoal. Olha só. Questão indígena na Amazônia. Gente, isso aqui foi lá em Humaitá, no Amazonas. Vocês se lembram que 3 pessoas tinham desaparecido numa reserva indígena próxima ao Humaitá, e a polícia foi lá e achou os 3 corpos. E o pessoal falou que foi uma retaliação,
certo? Uma retaliação ao assassinato, à morte do cacique Ivan Tanharim, de 55 anos, tá? Beleza? Ele morreu em um acidente de moto, é o que o inquérito conclui, tá? Mas as tribos locais não concordaram com a versão e teriam se vingado, certo? Muito bem. Pessoal, a questão indígena no Brasil é complicada. É complicada, tá? Até porque eu coloquei isso aqui, para vocês terem uma ideia, aqui é o histórico de toda a coisa que aconteceu, certo? Quem que foi preso, os problemas relativos à demarcação de terra, extração de madeira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis, e eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço.